Então, Sheik Rodrigo, nós estamos diante de uma situação, que é uma situação assim, que, claro, todo mundo que vai ver o Sheik vai perguntar sobre a questão Palestina-Israel. Nós estamos diante de uma articulação geopolítica gigante, e para a gente que está olhando isso de fora, já é algo escandaloso para a violência que está acontecendo lá. Em nome de Deus, muitas vezes, né? E a gente queria saber, eu pelo menos queria saber, como é a sua opinião em relação àquilo que está acontecendo lá. Se você poderia dar uma perspectiva, Tá? do seu ponto de vista, da sua formação como muçulmano, brasileiro, líder religioso, islâmico, como que você vê essa questão de conflito e o apoio do Irã também? Tá. Bom, já começou? Já. Então vamos lá. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, a questão palestina hoje ela é um assunto muito delicado para se falar. Muita gente fala, muita gente opina, grupos diversos, todos defendem a Palestina de um lado, mas dentre eles há contradições também, não há ainda um consenso, né? Incluindo a opinião que eu vou passar, que também eu deixo muito claro que não significa a verdade, mas eu acredito que significa um dos melhores caminhos para o que a gente tanto busca, que chama a paz. Quando a gente fala paz, eu não estou nem falando de paz mundial, mas para as pessoas, para o povo palestino e para o povo judeu que precisa viver em paz, precisa aprender qual é o conceito de paz, porque nós temos hoje já, depois de mais de 70 anos dos assentamentos israelenses, da criação do Estado de Israel e do avanço dos assentamentos, nós já temos uma geração que ela não sabe o que é paz. Elas já nascem sabendo que o lado de lá é nosso inimigo, o lado de lá precisa ser exterminado e que a nossa existência é condicionada à morte dessas pessoas. Então, essa é a geração que a gente tem lá. Então, antes da gente só querer dar opinião, porque é muito grupo dando opinião e poucos trazendo solução. Você vê que a própria ONU não tem voz ativa nenhuma sobre a questão da causa palestina, em cima de um genocídio televisionado, um massacre que vem sendo esquecido depois de anos, e a ONU, que é a ONU, com toda a importância que teria que ter a nível mundial, não tem uma voz ativa. O fato é que a gente precisa entender o que passa lá para a gente falar bem resumido. Existe-se um país, que é a Palestina, existiu a questão do Holocausto, então o povo judeu, que sempre viveu como nômade em terras diversas, desde o início da história da humanidade, desde a época de Moisés, que eles iam para um lugar onde ali tinha um rio, tinha árvores, então eles montavam a comunidade, mudavam. Então eles nunca tiveram uma terra fixa, sempre tiveram uma terra aleatória, né? E quando vem a questão do Holocausto e vem a questão do Hitler de querer exterminar, não era somente o povo judeu, mas eram os homossexuais, eram os negros, eram muçulmanos, era tudo aquilo que não era conforme a ideologia de Hitler, mas o povo judeu em si sofreu um castigo maior por eles estarem instalados em maioria também em toda aquela região. Ali você sabe que o povo judeu ele passa a ser exterminado, torturado da pior forma possível, com câmara de gás, em vários tipos de tortura ali que Hitler fez, que não é aprovado não pelo islamismo, por qualquer pessoa que se denomina humana, né? Ou então que passa, essa é a primeira fase que a gente tem que entender. O povo judeu, ele sofre uma perseguição, outras minorias também, mas o povo judeu sofre uma perseguição em especial, e após isso surge uma resolução da ONU, com mais de 100 países aí do mundo, incluindo o Brasil, entre outros, incluindo o Irã e países árabes, aonde assinam e estão de acordo de que a melhor solução para a paz mundial é que haja um Estado para o povo judeu que possa ter a sua legislação, o seu modo de vida totalmente baseado na religião judaica.
assim como há dentro do islamismo, do cristianismo e entre outras crenças. Então, cria-se o Estado de Israel. Agora, onde criar esse Estado, né? Então, não importa os fatores, quem indicou, quem não indicou, o fato é que era interessante para o povo judeu voltar para aquela região de Jerusalém, voltar para aquela suposta Terra Santa. Então, o fato é que era interessante e ali todos os países do Oriente Médio e países do mundo inteiro estavam de acordo que ali deveria ser doado um terreno para o povo de Israel ter o seu Estado. Até aí, ponto, tudo de acordo. O que passa, a partir daí, é a violação dos direitos do povo palestino, porque o Estado de Israel não se contenta com a terra que lhe foi concedida, acreditando ser pequena, acreditando ser uma terra não tão produtiva quanto o lado palestino, e aí vem os interesses daquilo que eles tomam atitudes através de algo chamado assentamentos. Então, eles começam a invadir o Estado palestino, que não tinha poder bélico, tampouco tinha apoios militares de outros países para impedir, e eles, com apoio americano, começaram a invadir e criar algo que nós chamamos de assentamentos. Então, esses assentamentos é tudo aquilo que está fora da fronteira legalizada e aceita mundialmente, que é o Estado de Israel. Então, cria-se os assentamentos. Os assentamentos foram criados, estão sendo criados através, aí nesse período de 60, 70 anos, através da jorrada de sangue, através da invasão, da opressão, do genocídio, do extermínio de um povo, porque quando um povo começa a fugir da terra dele para ir para outra, chega uma hora que não tem mais para onde fugir. Então chega a última estação, que é o quê? É o genocídio, é o holocausto do povo palestino, é o extermínio de um povo para poder haver a existência de outro. Então, o que acontece no Oriente Médio hoje, abertamente ali, é o quê? É a decisão de que Israel colonizou e dominou grande parte do território palestino, fugindo de suas fronteiras originais, para haver a existência de um povo judeu por motivos políticos e também por motivos religiosos, porque eles não acreditam em Jesus como um Messias, então eles acreditam que o Messias deles vão vir quando aquela terra estiver habitada, quando estiver centralizada do povo judeu. Então o Messias vai surgir do povo judeu para eles ali, não que não acreditem em Jesus, acreditam que Jesus foi um homem, nasceu, passou por ali, mas não que é o Messias, né? Então essa confusão toda, ela inclui um pouco de religiosidade, mas grande parte de política, né? E se você me perguntar nos tempos de hoje se eu sou otimista que isso vai acabar, eu não sou otimista e eu não creio que isso vai acabar, porque para acabar, Israel teria que desocupar todos os assentamentos que ele já invadiu e recuar e voltar para dentro do seu território que foi estabelecido pela ONU com diversos países. Israel não vai recuar e não vai fazer isso. Então, qual é a expectativa para a paz no Oriente Médio, ali naquela região? É zero, porque ele só vem avançando. E aí tem outras questões que a gente poderia comentar aqui, que o que comanda a economia de um país, o que comanda o presidente e a economia de um país são os empresários. E aí você analisa que dentro do governo americano, ou por mais que independente mude o presidente, Biden para Trump ou o que for, Obama, muda-se o nome do presidente e os meios, mas o objetivo sempre é o mesmo, porque quem comanda o país são os empresários. E as maiores empresas e multinacionais que nós temos aí, com o mundo afora, são israelenses, são de judeus. E judeus que são denominados sionistas, mas como um grupo, mas tem judeus também que falam que é sionista e não apoia o governo de Israel. Então não dá para generalizar no nome. Mas são judeus que têm a visão de que o povo palestino realmente deve ser exterminado, deve sair dali e o povo judeu deve prevalecer. Então, enquanto houver essa mentalidade,
porém eles controlam grande parte do comércio. A Nike, o McDonald's, a Coca-Cola, uma série de empresas importantes aí a nível mundial que gera emprego, que acaba colocando o governo americano, independente do presidente, como refém. Vocês são obrigados a nos defender nos nossos objetivos, porque a gente gera emprego, porque a gente gera economia do país. Então, isso daqui é um fato. Qualquer presidente fica refém dos empresários. Então, o governo americano abertamente defende os interesses de Israel, independente do resultado do que eles vê, de saber que é um genocídio, de saber que está matando crianças, de saber que a vida ali é impossível, está se tornando impossível. Você vê que há dados de que, fora o genocídio, fora a matança por guerra, também qualquer pessoa que vive ali na região da Cisjordânia, ela pode precisar de um tratamento médico, um transplante de um órgão, algo do gênero, ela não consegue sair daquela região sem autorização de Israel. Automaticamente não é concedida essa autorização, e quantas pessoas também morrem de supostas causas naturais de doenças, porque naquela região não chega recurso e ela não pode ir para uma outra região buscar um outro recurso para manter a própria vida. Então, assim, há diversos fatores ali que você pode analisar, que falar de paz ou a contemplação da paz ali é impossível. Só vai haver paz no Oriente Médio, na faixa de Gaza, quando Israel aceitar em viver dentro dos seus territórios que foram estipulados pela ONU, e o povo palestino poder ser um povo soberano, livre, que possa fazer relação comercial com qualquer outro país, né? A minha opinião pessoal, sou a favor do Estado de Israel? Não, sou a favor do Estado judaico que foi estabelecido pela ONU dentro de determinado território. Isso eu não abro mão. Então, quando eu, que morei no Irã, eu vejo o presidente do Irã, o governo iraniano, falar morte a Israel, extermínio de Israel, eu já sou um sheik xiita que eu sou contra. Porque, assim como eu não quero o extermínio do povo palestino, eu não acho bonito o extermínio de nenhum povo. Isso não é benéfico para a paz. Isso não são palavras que vão agregar para a paz de ninguém. Então, extermínio, esse daqui é uma palavra que, assim, o governo iraniano falha quando tem esse tipo de discurso. Então, o que a gente precisa ter em mente que é o quê? Queremos a paz? Israel precisa voltar aos seus territórios, liberar o território palestino. Mas o que me parece é que hoje ali já virou um território, além da questão palestina-israelense, já virou um cenário de uma terceira guerra mundial. Porque todas as vezes que acontece uma guerra, precisa escolher um cenário. E hoje ali você vai ver um grupo de países, que é o sul do Líbano com o Hezbollah, a Síria do Bashar Assad, a Rússia, a China, né, a Coreia do Norte, alguns países que não tem nada a ver um com o outro, mas tem um inimigo em comum que chama Estados Unidos. E os Estados Unidos vai encontrar Israel como um grande aliado, a União Europeia como um grande aliado, algumas religiões como um grande aliado, também para criar esse ciclo. Então, essa guerra não vai acontecer dentro do Irã, porque os Estados Unidos, até 79, antes da Revolução Islâmica, Estados Unidos era o melhor aliado do Irã e eram grandes amigos, e um sabe do potencial que o outro tem. É como um matrimônio, que você dorme tantos anos com a sua esposa, com o seu esposo, e numa separação, a tua esposa ela vai saber como te irritar, ela vai saber ao que você tem alergia, e vice-versa. Então, ela vai ter os melhores recursos para te atacar. Então, não acredito numa guerra dentro do Irã ou dentro do território americano, mas nem dentro da Rússia contra os Estados Unidos, nem nada. Mas eu acredito que ali há um bode expiatório, há um território livre, que virou terra de ninguém, que as vidas passaram a não ter valor, e que eu acredito que o povo judeu também queira paz, o povo palestino mais do que nunca, mas que ali se tornou o cenário da guerra ali, da Terceira Guerra Mundial, uma guerra econômica, uma guerra que ali aquelas vidas passaram a ser isoladas, não ter valor. Entendi. Mas você é um brasileiro, e a gente, quando fala na perspectiva brasileira, a gente sempre fala na perspectiva do dominado, como diz Paulo Freire, do esfarrapado.
E alguma coisa me diz também que o povo palestino e, de maneira geral, o povo muçulmano também está dentro dessa perspectiva do esfarrapado, com algumas exceções, claro, mas a massa do povo. Sim. Em função muito de problemas históricos, como você tem colocado, de exploração de uma espécie de nação sobre a outra, que alguns chamam de imperialismo capitalista, não importa o nome. Exato. Parece que o nome é empobrecimento das pessoas para eu levar vantagem. Exato. São rótulos que colocam. Aí você cria um nome bonito, como imperialismo capitalista, né? Mas a questão é, você como brasileiro, o que aconteceu, antes de eu levar a outras perguntas, a gente precisa entender um pouco da sua história. O que te levou aí para o Irã para se tornar um sheik? Você é um brasileiro. O Brasil tem uma cultura de matriz afro, de matriz portuguesa, católica, e de repente nós temos um sheik brasileiro, o primeiro, Sim. aliás. Né? O que aconteceu? Eu sou descendente de espanhol por parte de mãe, o meu avô é espanhol, pai da minha mãe, e por parte de pai eu sou filho de libanês, de uma família sunita. E o que é o sunita? Sunita é uma vertente do islamismo. Nós temos duas principais vertentes que chamam sunita e xiita. Né? Vamos chamar que tem um católico e um evangélico, duas vertentes do cristianismo. Okay. São duas vertentes dentro do islamismo, sunitas e xiitas. Eles se opõem entre São as maiores que tem dentro do islamismo. Né? Então. Há outras menores também. Né? E essas duas vertentes têm suas divergências. Né? O fato é que eu, quando começo a seguir o islamismo, em torno dos 15, 16 anos, por mais que eu era de uma família sunita, eu comecei a perceber que tinha o xiita e eu queria entender o que era o xiita. E eu encontrei maior verdade ou convicção dentro do xiita. Então, quando eu percebo, aos 18 anos, que não havia um sheik que falasse português, que ensinasse o islamismo para os brasileiros e que a religião islâmica tinha uma imagem totalmente deturpada no Brasil devido à falta de diálogo, informação, idioma ou algo do gênero, eu tomei a decisão, falei, eu tenho condição de estudar e poder passar esse ensinamento para o Brasil. Só que nós não temos seminário teológico dentro do Brasil. Então, mas poderia ser ensinado em português? O quê? A religião? Claro que pode. Se houver quem tenha condições de ensinar. Certo. Na época não havia. Então, eu fui para o Irã, porque o Irã é a única república islâmica xiita do mundo, onde tem o maior seminário teológico xiita do mundo, que até onde grandes líderes do mundo xiita, por mais que alguns chamem de terrorista, como o falecido Sayyid Hassan Nasrallah, que foi líder do Hezbollah, que foi morto recentemente por Israel, todos esses grandes líderes estudaram no Irã. Libaneses, iraquianos, todos tiveram uma passagem pelo Irã, porque o Irã hoje é considerado, por exemplo, o Vaticano para os católicos, o Irã é o Vaticano para os muçulmanos xiitas. É dali que os grandes ayatolás estudam e formam os conhecimentos a serem propagados para o Islã a nível mundial, porque eu estudei numa universidade que tinha mais de 90 países. Então, países que eu nem imaginava que existia no mundo. Então, havia ali pessoas estudando para propagar o conhecimento. Até então, eu sou o único brasileiro que me formei e estou atuante no Brasil. Entendi. Então, o iraniano é uma língua? O iraniano, ele é uma raça. Uma raça, certo. Mas a língua O idioma é o persa. O persa. Exato. Você me falou. E o persa... É que eu estou me preocupando com o pessoal que está assistindo, senão eu podia pensar, mas deixa eu me preocupar um pouco. Então, o persa é a língua oficial, como na Igreja Católica é o latim. O persa é a língua oficial do Irã, não é a língua oficial do Islã. A língua oficial do Islã... É o árabe. É o árabe. É o árabe. Mas o nome árabe foi dado pelos ingleses. Da língua. Os ingleses chamaram árabe. Sim, aliás, sim. Eles chamam qualquer coisa de árabe. Sim. Como que o muçulmano chama a si mesmo? Como que ele vê a si mesmo? Qual a língua que... Como é que é o termo que é usado para falar da língua? Não, o idioma é o árabe mesmo. Você fala árabe, adotaram isso? Árabe, exatamente. Isso daí já é enraizado. O próprio Alcorão, na verdade, não foi os ingleses, o próprio Alcorão Sagrado, revelado há 1.400 anos atrás ao profeta Muhammad, no próprio Alcorão Sagrado está falando que esse livro ele vem já no idioma árabe como guia. Então o próprio Alcorão, não é o inglês que fez isso. Não, o próprio Alcorão ele traz a descrição dele mesmo falando que ele foi revelado no idioma árabe. Portanto, a língua sagrada é o árabe. É o árabe. Certo. Né? Então, qualquer pessoa que se converta ao Islã,
ela pode aprender o islamismo no idioma português. A única coisa que não há uma exceção para ninguém do mundo é quem se converte ao Islã, as orações são feitas no idioma árabe. Certo. Independente do seu país. Então, qualquer país do mundo que você visitar uma mesquita, a oração ela vai ser formal no idioma árabe, independente do sheik, da etnia, da raça, da onde ele estiver. E como que foi esse processo? Você falava árabe na sua casa, com seus pais? Como que foi esse processo? O árabe libanês, muito pouco, porque há a diferença do árabe clássico para o árabe informal. Né? O informal libanês, esse daí é o que eu falava mais. E persa não falava nada, e o árabe formal eu não falava nada. Porém, eu já identificava as letras, eu sabia ler, mas às vezes não sabia o que eu estava lendo, sabia simplesmente ler. Né? Então, quando eu fui estudar no Irã, só que todo o conteúdo que hoje dentro do Islã xiita há no árabe, há no persa. Então, todo o conteúdo. Então, dentro do Irã, eu estudei mais o quê? Dentro do idioma persa, porque todo o conteúdo do árabe tem no persa. Entendi. Então, é um idioma mais fácil que o árabe. Então, eu estudava pelo persa, mesmo os ditos do profeta, ensinamentos do Alcorão, todos em persa, com exceção da oração e alguns detalhes que tem que ser no idioma árabe. Uhum. Você sabe que eu fiz aqueles testes genéticos, né, para mapear a minha genética, e deu muito árabe lá dentro. É inesperado isso. Minha família falou, mas como assim? Aí meus irmãos foram fazer esses testes genéticos, também deu muito árabe. Aí meu terceiro irmão ainda falou, não é possível, algo está errado, muito árabe. Então a gente tem muito disso na nossa família. E aí houve uma tentativa nossa de tentar resgatar isso. Aí eu cheguei no árabe, igual você falou, e falei, vou aprender isso. Complicada aquela língua, hein? Os traços não são uma coisa mais fácil, não é intuitivo também. Como que você lidou com esse processo todo, ainda mais para estudar teologia? Não é difícil idioma. Acho que primeiro tem que ter dom para aprender. Uhum. Acho que tem que ser um dom, porque há muitas pessoas autodidatas que aprendem muito rápido. Outras pessoas você ensina a mesma coisa ali 1 ano e ela não consegue gravar, memorizar nem nada. Mas o árabe são 28 letras. Então, memorizar 28 letras e aprender a juntar um L com um A para ficar lá, eu acho que não... É uma língua analítica, portanto. Sim. Não é uma língua igual ao chinês, que é de memória. Você tem que memorizar cada ideograma. Cada ideograma significa uma coisa. Por exemplo, tchá, casa. K-C-A-S-A, né? Casa. Tchá. Não. O árabe tem 28 letras, como o alfabeto português tem suas letras, e você tem as suas consoantes e vogais, e você vai juntar. A diferença é que o árabe já é uma língua que, quando você vai ler, ela é recitada. Ela não é lida. Ela é recitada. Ela sai em forma de música. Que isso daí, na verdade, a gente fala que, dentre os milagres de Deus à humanidade, está os idiomas, a forma de diversas formas de falar, mas todo mundo consegue falar a mesma língua e consegue se comunicar. Isso é um dos milagres de Deus. O árabe, ele é um idioma que ele é, que nem o Alcorão, é um livro que ele é recitado, ele não é lido. Ninguém lê o Alcorão, todo mundo recita o Alcorão sagrado. Né? Mas nessa recitação vem a mensagem que é trazida ali para as pessoas. São 114 capítulos do Alcorão sagrado, né? Revelado no espaço de 23 anos ao profeta Muhammad, que recebe a revelação aos 40, morre aos 63, 23 anos de revelação, para trazer 114 capítulos para toda a humanidade. 114? 114. Alguns mais curtos, outros longos. E como que foi a sua adaptação ao mundo árabe? Você veio aqui do nosso país, aqui as mulheres não usam véu, você tem uma certa liberdade que foi meio que instaurada a partir de uma mistura entre cultura portuguesa, cultura espanhola, depois mistura com cultura afro, daí mistura com cultura indígena. E aí você chegou lá na... Eu acho que como é que você se relacionou com isso? A princípio eu tive um pouquinho uma dificuldade de me adaptar a entender, porque primeiro que o Irã é um país persa e não é a mesma cultura de um país árabe.
Então, o país, aqui nós temos dentro do Brasil uma comunidade libanesa muito grande, que eu já convivia, então já conheço um pouco da cultura. Mas quando chega no Irã é algo totalmente diferente, porque eles são persas, o idioma é diferente, obviamente a culinária é diferente, a cultura é diferente, o idioma é diferente. Então você está indo para um lugar que não tem nada a ver, você está começando do zero, né? Muitas das vezes aqui no Brasil questionam a questão do alcoólico, a questão das mulheres sem usar véu e tudo mais. Isso para mim não foi um problema, porque aqui para mim o alcoólico eu não bebo, carne do porco também não como, são coisas que não me faz falta nem nada, né? Então, quando eu fui para o Irã em especial, por exemplo, isso daí não tive nada que me fez falta. Né? Não foi nada que falou, nossa, cadê a mulherada de shortinho? Cadê o alcoólico? Cadê a cervejinha nesse calor? É algo que não me fez falta em nada. Talvez eu já teve brasileiros que foram para o Irã e sentiram falta, tanto da mulherada, quanto da bebida alcoólica, que não eram muçulmanos, obviamente. Sentiram falta nisso. Para mim, eu não senti falta nenhuma. Mas tive algumas assim barreiras de entender a cultura deles, né? E trago alguns exemplos. Por exemplo, quando eu levo uma advertência dentro da universidade, porque eu tomava 4, 5 banhos por dia, porque lá fazia muito calor. Você levou uma advertência na universidade por isso? Está gastando água demais? Não por gastar água demais, mas eles queriam entender o porquê da necessidade de tomar tanto banho. Porque lá eles não têm costume de tomar tanto banho e quando tomam, normalmente é porque tiveram relação sexual. E eu, como brasileiro, nem tinha me tocado nisso. Entendi. E, na verdade, assim... E os alunos estrangeiros também de outros países também não tomavam banho constantemente. Então, assim, uma dificuldade que eu tive grande foi de poder entender por que eu estava levando aquela advertência. Porque eu não entendia direito o idioma e ele me explicava, o sheik lá, que a água fazia mal para a pele. Ele tentou me explicar de N motivos por que não tomar banho. Okay. Ou queria entender por que eu estava tomando tanto banho. A impressão que dava é que eu estava indo para uma zona toda noite, saindo com alguém, voltando, porque dentro do islamismo há um banho que depois da relação sexual você é obrigado a tomar. Então, eles deviam enxergar que eu estava tendo algum rolo fora da escola e voltava para lá e tomava banho. Mas, na verdade, é o costume do brasileiro de higiene, de tomar banho. Acho que não conheci um povo mais limpo que o brasileiro. Certo. De todo o convívio que eu tive aí com estrangeiros, que é preocupado com a higiene. Nem os latinos em volta dos países aqui em volta são tão preocupados com a higiene quanto o brasileiro. Né? Então, assim, tive essa dificuldade. Tive dificuldade de entender a cultura dos iranianos em questões bobas. Por exemplo, eu fui num restaurante comer pizza com amigos. E aí, a hora que você terminou de comer, ainda tá aquele restinho de coca no copo, tudo. Aí o garçom chegar e falar, vocês já comeram? Vão pedir mais alguma coisa? Você fala, não. Aí ele fala, então vocês já podem se retirar. Aí você fala, por quê? Aí eles falam, aqui, em restaurante em persa, é salão gazol huri. Salão que é salão. O gazol que é comida e huri que é de comer. Então, é salão de comer comida. Isso é o restaurante que a gente chama. Então, um salão de comer comida é para você entrar e comer comida. Comer comida, não ficar conversando. Não, é para você ficar lá batendo papo 1 hora na mesa sem consumir nada. Então, você foi, se alimentou, aí o garçom falou, do outro lado da rua tem um parque, aí vocês sentam lá para conversar. Isso por mais que havia outras mesas vazias no restaurante. Entendi. Mas o incômodo não era a mesa esvaziar para entrar outro cliente. O incômodo era ocupar uma mesa para não jantar, para sim bater papo. Então, tem a função do lugar. Exatamente. Então, os iranianos são muito regrados com essas coisas assim, sabe? Então, são coisas que até hoje são péssimos para comércio. O árabe já é muito ligeiro para comércio. Eles já são péssimos para comércio. Você vai comprar uma coisa, você fala, quanto é essa televisão? Aí ele vira e olha para mim, essa daqui é cara, leva essa daqui, ó, que essa é chinesa, mas essa TV é mais chinesa, mas ela é mais barata, garantia igual. Aí você fala, não, mas e essa que é dessa marca aqui? Não, mas essa daqui é melhor para você. Então, eles têm uma mania de impor. Pra você ter noção, a época que eu estudei lá, foi de 2007, 2008, estava começando a ter maquininha de cartão lá.
as lojas não te davam a maquininha para você pôr a senha do teu cartão. Na frente de todo mundo, ele pegava a maquininha e falava, qual que é a senha? Aí você falava, peraí, eu vou te dar a senha. Só Pois que é, assim, estranho, né? só que dentro do islamismo, assim, a honestidade, eles são muito honestos nessa parte. Eles achavam estranho eu desconfiar da loja de dar minha senha. Qual que é o problema de você dar a senha? Eu só vou passar o valor que você está consumindo. Então, eles ainda tinham aquela coisa de pedir o cartão com a senha. Então, são coisas, assim, diferentes da nossa cultura, que eu percebia lá, né? Que para a gente era muito estranho. Então, acho que se adaptar um pouco à cultura deles e aos hábitos deles foi a maior dificuldade que eu tive. Não foi o idioma nem nada, mas eu ficava observando muito qual é a forma dessas pessoas de pensar. Num restaurante, numa loja que você não pode pôr o dedo na maquininha que ele fala vai quebrar, me fala a senha que eu coloco. Você pediu uma mercadoria e ele querer te vender outra. Entendi. Né? Então existe muito isso. E outra É uma coisa. lógica religiosa que está por baixo disso. Oi? Né? Não é uma lógica religiosa que está por baixo disso. Me parece que, por exemplo, na questão budista, os tibetanos fazem isso também. E a lógica deles é do budismo tibetano, que é a ideia de manter preceitos ou votos para a libertação de si mesmo, chamado de pratimoksha, um costume budista. Então, você não pode furtar, não pode roubar, não pode ser desonesto. Por quê? Porque tem uma causalidade moral ali dentro. Sim. Ou seja, alguma coisa acontece depois ruim com você. Exato. E me parece que existe uma certa lógica religiosa. E o iraniano tem, além da lógica, ele é muito supersticioso, diferente do árabe. O iraniano é uma... O Irã é um país que vem... Zoroastra, tem uma boa parte... Eles têm um outro tipo de crença dos árabes. Os árabes são mais céticos nas coisas. Os iranianos são muito místicos nas coisas, né? Então, eles têm muito medo, eles têm crenças e tudo mais. Né? Eles têm, por exemplo, lá uma data do ano, que depois do Ano Novo, que eles têm um dia específico que eles devem sair de casa naquele dia. Porque se eles não saírem de casa naquele dia, eles vão ter azar o ano todo. Olha só. Então, eles põem uma barraca de acampamento, põem um bujãozinho de gás, um fogãozinho, e eles pegam o carro e viajam para uma outra cidade fora da cidade dele. Então, eles passam o dia, voltam só no outro dia para casa. Então, eles têm muito dessas superstições que se eu não sair de casa nesse dia... E todos eles saem, é um feriado nacional. Porque se eles não saírem, eles acreditam que eles vão ter azar o ano todo. Então, o iraniano tem muito a questão da mística, por exemplo. O islamismo trabalha muito com a mística, mas eu percebo que o iraniano trabalha muito mais. Nós temos dentro do Alcorão Sagrado uma criatura chamada gênios. Jin. Né? Que são os djinns. E o árabe não é muito de trabalhar com os djinns, mas os iranianos já gostam de trabalhar com os djinns. Tem sheiks que vão buscar contato com os djinns, fazem consulta com os djinns para orientar a comunidade. Jin orienta a comunidade, não é uma questão diabólica, então, não é um demônio. Não, o djin não é um demônio. O djin é uma criatura criada por Deus, feita do fogo, antes da criação do homem, assim como fez os anjos da luz. E há djinns que são religiosos e há djinns que não são religiosos. É um povo. Eles têm livre-arbítrio, vivem em outra dimensão, mas conseguem ter contato com o humano e alguns humanos também conseguem ter contato com ele. O que Deus pede é que a gente não fique pedindo ajuda para essas criaturas e que elas também não venham para interferir na vida humana. Porque como eles têm características diferentes, eles conseguem auxiliar ou atrapalhar a vida humana. Certo. Então, por isso que há djinns religiosos e não religiosos. Perfeito. Agora, tem livros no Irã, por exemplo, e muitos casos, teve um caso de um sheik que ele relata, assim, convicto, de que ele foi convidado, ligaram para ele, chamaram ele para ir numa casa. No Irã tem muito subsolo nas casas, né? Então, geralmente, as reuniões religiosas são no subsolo. E chamaram ele para ele ir nessa casa para fazer uma palestra religiosa. E aí diz que ele subiu lá no palco, assim, no meio, estava todo mundo assistindo. E até na hora que ele se tocou que as pessoas que estavam assistindo não estavam com o pé 100% no chão. Nossa. Que é uma das características dos gênios. Dos djinns. E aí o que acontece? A hora que ele viu, ele só falou, meu Deus, e disse que caiu para trás. E aí quando ele acordou, não tinha ninguém naquela casa.
e aí só tinha um bolinho de dinheiro em cima, que era tipo o pagamento por ele ter vindo dar a palestra. Entendi. Isso daqui foi um relato de um sheik que está vivo até hoje. Vivo até hoje. Que ele relata isso daí dentro de um livro, com a experiência que... Então, tem livros até que a experiência de pessoas diferentes com gênios, né? E há casos, por exemplo, de pessoas terem tido relações sexuais com gênios, incluindo... Então, os gênios é uma criatura que ela existe, ela não é uma mística, não é uma invenção dentro do islamismo, ela existe, assim como eu assemelho em várias comparações. Vou dar um exemplo do kardecismo. Quando você lê o livro dos espíritas, e no início do livro dos espíritas, dos kardecistas, eles dizem lá que as pessoas nos conhecem, eu não sei direito a frase, a forma correta que está escrito, mas as pessoas nos conhecem como gênios ou espíritos, mas somos uma coisa só. O próprio livro dos espíritas de Allan Kardec está orientando os kardecistas que ali podem chamar de gênio ou espírito, é a mesma coisa. Certo. Isso está dentro do livro dos espíritas. E também dentro de religiões de matriz africana, que eles invocam, o que eles chamam de entidades para buscar ajuda ou conselho, ali também, na nossa visão, aquilo ali são gênios também, que eles são invocados e convocados. Só que, para nós, não é a maneira correta de buscar ajuda espiritual ou algo do gênero, porque esses djinns que vêm através de sacrifícios ou de outras coisas, não são gênios religiosos. São gênios que, como tem livre-arbítrio, estão fora da religião, mas que usam seus recursos para poder tentar interferir na vida humana. E anjos, os seres feitos de luz, também são evocados? Então, quer dizer, você tem essa experiência também com eles? Não, anjos não. Os anjos são criaturas que, primeiramente, ninguém vai enxergar Deus a olho nu. Certo. Então, o intermédio entre o ser humano e o Deus e o ser humano são os anjos. Porque, se não me engano, está falando que os anjos foram criados a partir do elemento luz. Os seres humanos da terra, os djinns do fogo. E o ser humano da terra, exato. Isso. Né? São os 3 tipos de criaturas que Deus criou. Agora, os anjos, eles são como servos de Deus. Eles têm suas funções. Ao anjo da morte, ao anjo da vida, aos anjos que são guias, aos anjos que anotam as suas boas e más obras. Então, há várias características. Anjo da revelação, como o anjo Gabriel, que trouxe a revelação para todos os profetas da humanidade. Então, os anjos, eles têm as suas funções ali. São servos de Deus. Então, ali, alguns têm... No caso do Shaitano, do diabo, o demônio, como chamam, há pessoas que interpretam ele como um anjo que se rebela contra Deus. Há outros que falam, não, ele já era uma criatura feita do fogo porque ele era um gênio. Né? Isso vai ter divergência entre os sheiks. Eu, dentro dos meus estudos, eu sou convicto de que o diabo ele não era um anjo que se rebela contra Deus e é expulso de um paraíso. Porque os anjos não têm livre-arbítrio. E são servos de Deus, são feitos de luz. E já o gênio... ele tem livre-arbítrio, ele pode ser religioso ou não. Então, quando ele se rebela contra Deus, na época da criação de Adão e tudo mais, para ele se rebelar é porque ele teve livre-arbítrio para se rebelar e expor a sua opinião e ganhar seguidores dentre os próprios gênios. Então, por isso que eu acredito. E a associação, eu também não acredito na questão de céu e inferno, paraíso e inferno, da forma que imagina que é o céu e ao inferno no fogo. Mas a associação ao fogo, a um local infernal, que as almas más vão apodrecer, vão serem machucadas, vão pagar os seus castigos ali, a associação do fogo se dá ao diabo, ao Lúcifer, como chamam, independente do nome, ser uma criatura do fogo. Então, fala-se que vai queimar no mármore do inferno, no fogo do inferno. Associa-se muito ao quê? Ao fogo, mas num sentido pejorativo. Porque o fogo, ele queima, ele dói, ele machuca. Então, você imagina num corpo físico, você queimar num fogo que você não vai morrer. Você só vai queimar, só vai sentir a dor da queimação. Então, é mais ou menos esse sentido que o islamismo ensina para mostrar abstratamente a pessoa o tamanho você não tem noção do tamanho das consequências das suas obras, mas Deus traz de uma forma material para você passar a ter noção
de que faz o mal para as pessoas, o preço que você vai pagar em cima disso numa vida eterna é muito doloroso. Então ele traz coisas abstratas. A mesma coisa fala que quem no islamismo segue o Islã, quem vira um mártir no Islã, ele vai entrar num paraíso com 40 virgens, 7 virgens, cada um fala um número. Figurado isso, e tudo mais. Isso tudo é um sentido figurado. Sem dúvida. Entendeu? Porque todo homem, quando ele vai casar, ele almeja ter uma mulher pura, e a mulher também almeja ter um homem puro, né? E de preferência essa questão da virgindade, da castidade. Eu quero casar com uma mulher virgem. Isso daqui hoje não tem tanto isso, mas nos tempos antigos tinha. Sim. Então Deus ele traz de um sentido assim mais abstrato de que as pessoas que praticam as boas obras vão ao paraíso e vão ter mulheres virgens, gurias virgens que vão estar lá. Mas também o islamismo ele ensina que o matrimônio, por que a importância do matrimônio religioso? A partir do momento que um homem e uma mulher, ele concebe um matrimônio religioso ante Deus, né? Se o casal, eles são dignos do paraíso, eles não vão só viver na vida material, na vida temporária, uma vida de felicidade. Eles vão viver a vida eterna juntos também. Então, até a separação aqui de duas pessoas através do efeito da morte, isso daqui vai eternizá-los na vida eterna também. Então, não acreditamos também nessa questão vai receber 70 virgens, 7 virgens, 40 virgens. Fica complicado essa história, né? O homem não dá conta nem de uma mulher direito, então ele vai arrumar tantas virgens para fazer o quê? O quê? Né? Você tá até menosprezando a imagem da mulher como algo que é um prêmio, quer dizer, para os homens. E qual é o prêmio das mulheres em troca de ser uma boa mulher, né? É o quê? 70 homens. É arrumar um homem para ela se dividir com mais 69? Então é contraditório. Por isso que a gente precisa, muitas das vezes, dentro do islamismo, ir com cautela, estudar o que é a religião islâmica e o que é a cultura árabe. E, acima de tudo, apesar de ler o Alcorão, a gente precisa ler os contextos religiosos, a interpretação, a exégese e ter o discernimento para poder entender o que é dito num sentido figurado como um incentivo, né? Você estuda, passou de ano, você vai viajar esse ano, você vai ganhar um presente. Então, Deus ele sempre busca motivos para motivar a humanidade a seguir o caminho do bem. Quando fala que quem comete um pecado, Deus vai considerar ele como um pecado. Mas quem faz uma boa obra, Deus vai dar 1000 recompensas por aquilo. Então, é uma forma, um sentido figurado de mostrar o quanto é importante o valor de você fazer o bem para as pessoas e quanto é ruim você fazer o mal, o peso que tem o mal na vida das pessoas. Então, isso tudo é o quê? Cultura árabe e islâmica. E tem a cultura persa também, que vai ensinar coisas do islamismo que também não correspondem ao islamismo, correspondem mais à cultura persa do que à cultura islâmica. Entendi. Agora, tem alguma semelhança que você está falando com a cultura budista? Em geral, tanto a chinesa, quanto a tibetana, quanto a mongol, japonesa e do sudeste asiático em geral, como Tailândia, etc. Né? Que é a ideia de que existem outros seres sencientes ou que têm consciência de si mesmo, que têm linguagem, que têm cultura, e que eles se comunicam com os seres humanos. No caso, há um aporte inicial ou fundamental da cultura indiana, pré-hinduísmo, vamos dizer assim, tal como começa por volta do século XIV, etc. Que seria a ideia de Devas e Ashuras. Devas e Ashuras, eles se casam entre eles, e etc., e tem religião também. E no meio budista também tem essa ideia de que é possível se comunicar com eles, mas também tem o mesmo alerta por parte do Buda, e depois dos Budas que vieram depois dele. Seriam a ideia de pessoas que são discípulos dele que atingem também a iluminação, que é cuidado, essa ideia de se comunicar com seres de outros dados, outras esferas, traz problema para você, é melhor você não fazer isso. Mas, por outro lado, não persiga quem faz, entende? Que me parece que é o caso. Não há uma perseguição direta, né? Vamos fechar o centro espírita porque lá tem médiums, né? Na China você não tem isso. Sim. No Tibete também não tem. Tanto é que no Tibete,
hoje, que é onde a gente consegue ver como era o Tibete, porque ela é outra coisa hoje, né? Depois da invasão chinesa virou outra coisa, é perto do Dalai Lama. O Dalai Lama tem um médium, um oráculo de Neshuk. Eu conheço ele pessoalmente, né? Inclusive falei com ele e tal. Não tem nada lá, para mim pareceu uma pessoa normal, que estuda muito, aliás, né? Lembra um pouco aquela questão dos profetas bíblicos que estudavam, né? Que tinha uma noção muito boa de política e que é testado para ver se realmente tem força física diferente, se é capaz de ter elementos que mostrem de fato, empiricamente, que é de fato um ser de outro lugar. No caso aí seria um jinn. Na classificação, se eu olhar para a perspectiva muçulmana, como você está me passando, esse oráculo, Deva, é um jinn. Porque anjo não faz isso. Não, anjo não faz. Agora, de jinn casa, tem filho? Jinn, ele tem esposa? Tem filho? Porque os devas indianos, sim, eles fazem isso. Os ashuras também. Tem filho. Os jinns, eles têm uma relação tão normal quanto os humanos. Porque eles têm livre-arbítrio, eles têm uma relação normal como os humanos. E inclusive, a casa de gênios que teve relação com humanos, inclusive. Existe também essa mistura também. Então, isso também está nos textos budistas. Isso que eu acho interessante, que é a possibilidade dessa mistura. Existe. Por mais que Deus ainda o proíba, né? Só que a diferença é que o quê? Um humano ter relação sexual com um jinn, por exemplo, isso vai desgastar ele fisicamente e espiritualmente. Teve um caso também no Irã, numa fazenda, isso daí está também num dos livros de pessoas que tiveram essas experiências espirituais, viagens espirituais, de um homem que ele encontrou uma mulher muito bonita no celeiro, na fazenda, começou a ter relação com ela, traindo a mulher com os filhos. E até ele chegar ao ponto perceber que aquilo não era humano, era um gênio. Né? E os gênios, eles não têm aquela forma que eles têm uma outra forma, mas eles ganham formas. Eles, né? Eles são metamorfos. Exato. Né? E então, quando ele descobre, ele não sabia o que fazer. Porque ele já estava com o corpo, a relação sexual com o gênio exigia muito mais do que com o humano. Então, o corpo dele estava já ficando debilitado e tudo. Mesma coisa que aparece nos textos budistas. E ele foi buscar um ayatolá que trabalhava com essa questão dos gênios. E ele escreve uma carta, fecha ela, fala, não abre, vai lá, coloca no celeiro e tudo. E no dia seguinte, quando ele volta, aquela suposta mulher estava lá e falou, ela falou, você está salvo por isso. Ela falou assim, né? E o ayatolá falou, pelo que estava escrito na carta, o conteúdo, que era dito que não era para ele ler. Mas ele colocou lá no local que foi mandado, e o gênio falou, você está salvo por isso, senão eu ia acabar com a sua vida. Por trair a sua mulher, por não ser uma pessoa leal. Olha, e tudo. Então ele foi salvo, mas o ayatolá falou que nunca mais repita que trai a tua mulher, trai a tua família com algo. Então, com algo assim. Isso está descrito dentro de um dos livros de pessoas que tiveram contatos com gênios, né? Aí o pessoal chama de mediunidade de alguma forma. Mais a cultura brasileira. Isso daí o pessoal chama de mediunidade e tudo mais, né? Mas isso daí não é para qualquer um, tampouco é escolha, né? Eu já tive algumas experiências pessoais minhas, estudei muito focado nisso dentro do tempo que eu tive no Irã, com mestres ligados a isso, mas não é uma área que eu gosto de desenvolver, porque eu tento seguir aquele negócio que aquilo que tem que ser resolvido aqui com o homem tem que ser resolvido com o homem. Não adianta querer cortar caminho ou querer buscar outros seres, porque eles são criaturas, eles podem te ajudar de uma forma, mas vão te cobrar de alguma outra forma também. E aquele que já está aceitando te ajudar de alguma forma, já está desobedecendo a Deus, porque a palavra de Deus é universal para todo mundo. E fala, não busque eles como recursos e não seja recursos deles para nada também. A noção geral budista é de que, aquela que veio da Índia, etc., não tem um Deus personificado. Mas existe uma ordem nas coisas. Chama Dharma, ou Rita, em sânscrito. E aí, você tem essa ideia que é aquela que você está dizendo aqui. Se você rompe a ordem correta das coisas, tem consequências que são problemáticas, né? Por outro lado, essa ideia de ordem acaba trazendo para culturas que seguem essa ordem uma estruturação muito semelhante a castas. Então,
E aí entra uma perspectiva de exclusão de quem não é bem sucedido, diante de determinados referenciais econômicos, políticos, sociais. Me parece que o pobre é colocado como um fora da lei. Porque é dito assim, não, se ele é pobre é porque causa e condições, em termos budistas, não se reuniram, ele não tem mérito suficiente para estar ascendido. Quando a gente vai no Buda, o Buda não fala que é assim. Como que isso funciona no meio islâmico? A ideia de ordem de Deus. Você tem mais bens materiais, significa que Deus te abençoa mais ou não necessariamente assim? Não. Tudo isso é consequência do ciclo que o homem escolheu para a vida dele. Porque ninguém vai escolher nascer pobre. Você vai escolher nascer na zona leste de São Paulo ou você vai escolher nascer no Alphaville, numa mansão? Né? E são perguntas até cretinas para a gente analisar, né? Você prefere ali andar numa Mercedes ou você prefere ali um Fusca sujeito a pegar fogo, já passado do tempo dele? Então, são perguntas assim que não são convenientes para a gente. O que a gente tem, na verdade, é no ciclo da humanidade, Deus, ele dá os mesmos recursos a todos. Quando a gente fala dos mesmos recursos, significa o oxigênio, o sol nasce para todos, a noite, o dia, o vento. Esses recursos Deus dá igual para toda a humanidade. Agora, a partir do momento que Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo, o homem começa a buscar um sistema de se sobrepor ao outro. E que são coisas que a gente fala que já é mais ligada ao diabo, porque Deus fala da igualdade, da partilha, de que ninguém passe fome, de que todo mundo conviva bem, mas sempre tem ali um instinto humano que foi criado por Deus, porque Deus não criaria isso, mas provocado ou invocado por alguma entidade, algum gênio, que te fala, poxa, se você tiver melhor que ele, você consegue mostrar que você é melhor que ele. Mas o mostrar que é melhor não está através do caráter, dos meios morais, e sim através dos meios materiais. Então você já vê que há contradição, porque o que Deus analisa não é o teu corpo físico, Deus analisa o que tem dentro do teu coração e as tuas obras. Isso importa para Deus. Mas o homem sempre insiste em querer mostrar que o vencer na vida, o melhor da vida, é quando o meu carro, a minha casa, o meu telefone, a minha conta bancária é melhor que a sua. Isso daqui não é algo divino, mas o sistema que o homem cria, ele é o próprio sistema que empobrece o homem. Então, é o sistema capitalista, imperialista, não importa o nome que eles dê, mas é um sistema que o homem cria que para alguns poucos se sobreporem, sobreviverem sem a necessidade de trabalhar por gerações, precisa sacrificar um número de pessoas. O sistema escravo ele é existente no Brasil até os dias de hoje. É só você analisar o salário mínimo que já foi conquistado devido a muitas lutas trabalhistas, o 13º salário, ou seja o que for, o valor que a pessoa ganha hoje é suficiente para ela morar onde ela gostaria ou é suficiente para ela morar aonde permite aquele valor? Se a gente analisar. Né? Eu gostaria de morar no Alphaville, num condomínio, como eu vejo muita gente vivendo muito bem. Não há mal nenhum viver bem nessa vida. Mas o que a gente ganha me permite morar em determinada casa, em determinado bairro. Então, somos livres por parte de Deus? Somos. O sol está lá, a lua está, a noite está, o dia está. Mas o homem cria um sistema que prende o próprio homem a um sistema que ele precisa vender a vida dele. O tempo dele, ele é obrigado a vender o tempo dele para sobreviver dentro de um sistema para manter uma minoria e a maioria tem que sacrificar a própria vida a troco de um valor que não permite ela a ter uma vida que ela desejava. Então, grande parte da população vive na pobreza ou vive na extrema pobreza e vive refém de um trabalho. Antigamente, na escravidão, você era obrigado a dormir no trabalho para troco de um prato de comida e um teto para sobreviver muito mal. Hoje, a diferença com as lutas trabalhistas é que você pega a tua grana, você está livre para sair 6 horas da tarde e ir embora para onde você quer, mas amanhã, 8 da manhã, eu quero você aqui de volta. Então, o ser humano não fugiu de um sistema escravo,
mas ele é encoberto hoje e ainda tentando ser protegido por leis trabalhistas, mas que ele te força a voltar para o mesmo lugar. E aí, a hora que você pega o valor que você ganha por mês e divide pelo tempo que você tem no mês que você trabalha, você vai ver que o valor da tua vida é insignificante para determinadas pessoas e você está vendendo a tua vida. E com esse valor que você ganha por hora, você não vai chegar a lugar nenhum. Exato. Não é querendo desanimar ninguém, mas é o sistema que o homem criou para ele mesmo. Deus deseja isso para o homem? Não, mas é o sistema que o homem criou para ele mesmo. Agora, recentemente, um funcionário nosso faleceu, o pai dele, no último sábado, e eles não tinham R$1.000 no bolso, uma família, para fazer o enterro social dele. Nossa. Então, você vê que o sistema é um sistema da pobreza. Como diz o padre Júlio Lancelotti, o sistema capitalista é a manutenção da miséria. Então, sempre vai ser mantido a manutenção da miséria para que sempre haja pessoas miseráveis, para que dependam do meu trabalho, para que dependam de me servir. Então, o mundo está mal dividido, né? Uma minoria vive muito bem, a maioria é escravo do sistema. Agora, os ensinamentos do profeta Maomé dizem que se eu moro em Alphaville, olha para o pobre que está do lado de fora. Não tem problema? Eu posso falar assim, não, tudo bem, não preciso fazer nada. Deus já me abençoou, ou eu sou necessariamente empurrado por Alá, através do profeta, a fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento dos outros que não moram em Alphaville. Tá, vamos lá. Primeiro que Maomé não existe, existe Muhammad, que nome próprio a gente não troca. A gente sempre corrige o pessoal nisso, porque... Mas foi adotado pela Academia Brasileira, por isso que eu estou falando só. Mas o certo é Mohamed. Então. Mohamed, tá. Porque o nome é próprio. O meu nome é Rodrigo, aí vai chegar lá e vai pôr meu nome como outro em outro lugar. Mas fizeram isso com o Buda também, o nome dele é Shakyamuni, botaram um X lá. Então. Ok. Mas o nome, a gente sempre tenta usar o nome próprio da pessoa. Mas daí não tem nada a ver, só é para agregar como conhecimento, não para o senhor. Então, o certo é Mohamed. Mohamed, o nome dele é Mohamed. Mohamed. O profeta Muhammad, né? O profeta Muhammad, na verdade, tem vários ditos dele e várias lições dele de vida que ele fala que infeliz é aquele que dorme tranquilo enquanto o seu vizinho está passando fome. Então, isso daqui já é um dito muito forte dele que ele ensina à comunidade muçulmana. Né? Então, assim, se você analisar, eu vou falar para a gente finalizar, já que acho que já deu tempo, eu vou te falar algumas passagens do profeta Muhammad que você vai falar, poxa, isso daqui vai contra o que a gente já ouviu da cultura árabe. O profeta Muhammad, ele nasce órfão de pai, é criado pelos avós, né? Ele nasce órfão de pai, logo ele perde a mãe, ele é amamentado por uma ama de leite, que era uma beduína do deserto, que era a única mulher que tinha leite e condições de amamentá-lo. Então, ele foi amamentado por uma mulher miserável do deserto, porque sua mãe não podia amamentá-lo e ele nasceu sem pai. E logo ele perde a mãe também, aos 6 anos de idade, ele vai morar com os avós, que ele perde os avós, vai morar com os tios, e aí de que ele mora com os tios, ele vai trabalhar no comércio, quer dizer, nunca viveu da religião, sempre trabalhou, era comerciante, e ele com 25 anos de idade, ele vai lá e casa com a patroa dele, que era chamada Khadija, que já era uma mulher de 40 anos, viúva, que já tinha tido relação sexual com outro homem, já tinha tido filhos com outro homem, e ele com 25 anos casa com uma mulher de 40, quebrando aquela... Foi ela que escreveu? Não, que dizem que foi ela que escreveu para ele, porque ele não sabia escrever? Ou isso não tem nada a ver? Não. Tá. A revelação é a revelação. Não é que ele não sabia escrever, aí tem um porquê na revelação, tem uma história sobre isso, né, que fala que ele é iletrado, mas a Khadija foi a primeira esposa do profeta Muhammad, que ela tinha 40 anos, ele 25, e ele casa com uma mulher viúva. Então, hoje os árabes falam, tem que casar com uma menina virgem, né? E tem até aquela questão que falam de árabes pedófilos que querem casar com meninas de menores virgens. Você vê que o profeta, ele quebra isso e ele vai lá e casa com uma mulher viúva que já teve relação com filhos com 40 anos de idade. Ele trabalha, ele não vive às custas da religião, ele é comerciante. Outra, quando ele recebe
a revelação, ele primeiro, antes de falar o que era pecado, não bebe alcoólico, não come carne de porco, primeiro ele trabalhou a fé das pessoas. Ele não trabalhou a prática de proibir, ele não proibiu ninguém de nada. Então, no início do Islã, o alcoólico era permitido, o porco era permitido, era tudo permitido. Ele trabalhou o coração das pessoas, a fé das pessoas. Então, ele não saiu por aí. Muitos muçulmanos hoje saem falando, você entrou para o Islã? A partir de hoje, corta o alcoólico, corta a carne do porco, corta tudo. Vai criar panela de pressão. O cara vai ficar xarope se ele tiver algum vício. Então, é um processo feito através da fé. Foi assim que ele trabalhou, né? E quando ele é ameaçado de morte, e ele sai da cidade de Meca e migra para a cidade de Medina, ali, a primeira coisa que ele fez quando ele chega lá e o povo aceita ele, foi construir uma mesquita, né? E quando ele constrói uma mesquita, ele coloca o primeiro homem para fazer o chamado de oração para os muçulmanos, para os árabes, que era simplesmente um africano que era escravo, porque ele usava o dinheiro da esposa que era rica para comprar escravos e libertá-los, não para falar fiquem muçulmanos, mas para comprar e libertá-los. E eram homens negros e escravos, e que ele coloca ele no alto dessa mesquita, da primeira mesquita do Islã, para fazer o chamado e convidar os muçulmanos a vir fazer a oração. E ele foi questionado, por que um homem negro africano vai chamar a gente para oração? Ele não tem sotaque árabe, ele não tem nada. E ali o profeta ensina a igualdade, que não existe diferença entre o branco e o preto, entre o árabe e o não árabe. Então, o profeta Muhammad, com atitudes no decorrer da vida dele, ele mostra para a comunidade muçulmana a importância da caridade, com ditos, com práticas. Ele não andava por aí luxando, ele andava por aí com a roupa mais simples possível, como todos os profetas da história. Você imagina Jesus vestido hoje como alguns padres usam roupa no Vaticano? Não. O senhor riu, né? Então, você imagina um negócio desse? Os filmes dizem uma coisa de Jesus, mas quando você vê alguns bispos lá no Vaticano, lá, com umas capas de ouro que vem 10 pessoas carregando aquele véu de noiva atrás dele lá, para ele sentar com coroa, com tudo, como se fosse tudo mas há escolas budistas também, assim. Né? Então, exatamente. Então, e no islamismo também é assim. Quando você vê alguns ayatollahs, ou alguns sheiks, ou alguns governantes que se denominam islâmicos, vivendo em palácios enquanto a população está passando fome. Pois é. Isso não é islâmico. Isso daqui é anti-islâmico. Entendeu? A luxúria dos palácios em Dubai e em tudo mais, e aí você vai ver por trás toda aquela construção de Dubai maravilhosa, a escravidão de muçulmanos da Índia, do Bangladesh, do Paquistão, que trabalham em Dubai, já foi denunciado em vários jornais, e vivem em condições subhumanas por $200 e vivem em quartinhos com 20, 30 pessoas, pior que uma cadeia, vivendo e dormindo lá para trabalhar como mão de obra, que se torna uma mão de obra escrava. E eu falo, na própria casa da minha tia no Líbano, as 2 empregadas que tem é da Etiópia. São mulheres negras da Etiópia que moram lá, vieram da Etiópia, ganham uma mixaria por mês para servir a casa 24 horas, porque elas não têm para onde ir, não é o país delas, e elas moram lá. Assim como libaneses no Brasil trazem paraguaias para trabalhar dentro de suas casas, aqui no Brasil também. No mesmo sistema ainda de escravidão. Então, isso daí tudo contrário aos ensinamentos do profeta Muhammad, né? Quer dizer, então nós temos que, assim, os ensinamentos do profeta Muhammad estão ligados à justiça social. Sempre. Como na tradição originária cristã também está ligado à justiça social, e o budismo também. Sempre, mas o falso moralismo dentro da religião toma conta. Há uns tempos atrás agora eu recebi uma mensagem de um árabe que fala para o meu primo que eu não era sheik pelas minhas posições, porque eu convivo com a população de rua, porque eu cuido de cachorro, e dentro do islamismo o cachorro é considerado um animal impuro, porque eu ando com pessoas da comunidade LGBT, porque eu ando com padres, porque eu vou na missa, porque eu tenho pais de santo amigos, por uma série de coisas do meu comportamento que está na minha rede social, pelo diálogo interreligioso, por tudo que eu faço, julgam que o quê? Esse não é o padrão de um sheik.
Quando eu vou dar comida para os moradores de rua, eu não vou com essa roupa. Eu vou de bermuda, chinelo, camiseta, calça de moletom. Eu vou com a roupa mais simples que tiver. Eu estou lidando com pessoas simples ali. Eu não estou lá para me mostrar. Não é um desfile de moda. Você está para conviver com as pessoas e não para jogá-las mais embaixo e dizer, olha, eu tenho e você não tem. Né? Então, eu sofro muita crítica com relação a isso daí. Por quê? Porque a imagem que eles têm de um sheik é um cara que vive num status. Triunfo, né? Tanto que pessoas, quando me vê hoje, o sheik Rodrigo, ou pela mídia ou por algo, tem gente que tem medo até de me cumprimentar. Não chega perto dele. Por quê? Porque tem a imagem de que ele é um sheik. Então, não é intocável. Então, tem pessoas que tratam assim de uma forma até assim fora do normal, que não é uma forma religiosa, na verdade, mas foi criada. Então, assim, teve um que criticou, falou, ele não é sheik, olha o comportamento dele, né? E aí eu levei a uma crítica e eu falei, essa pessoa, ela vende cigarro eletrônico, vende produtos de tabacaria, tudo que vem do Paraguai sem nota, sem nada. Aí eu falei, eu não sou sheik, porque eu alimento os pobres, porque eu acolho a comunidade LGBT, porque eu acolho os animais, porque eu respeito os moradores de rua, os dependentes químicos, porque eu abro mão e convivo e trato todo mundo com igualdade e tenho um trabalho de diálogo interreligioso. Tirando isso, você olhar minha rede social, você não vai ver nada além disso. Por esses motivos, eu não sou sheik, eu estou sendo condenado. Mas o profeta Mohammed, ele sempre falava, ele andava com os excluídos, ele não andava com... Pois é. Todos os profetas, eles iam ir atrás das pessoas que eram perseguidas, ele ia libertar as pessoas, ele libertou os escravos, libertou todo mundo, não apedrejou ninguém. Você vai falar que na época do profeta Mohammed não havia homossexualidade? Difícil, né? No mundo árabe o que mais tem é isso. O Sheik Rodrigo está falando que tem muito, e não é pouco, é muito. Entendeu? Só que de uma forma supostamente discreta, uma forma hipócrita, para falar a verdade. E aí, quer dizer, eu não sou sheik por isso, há uns que me condenam. E eu falei para o meu primo, religioso é ele, que vende produtos de tabacaria, que até aqueles negócios de chavar maconha, o cara revende, produtos sem notas, muitas das vezes mercadorias de carga roubada no meio em rodovia, que coloca em risco a vida de caminhoneiro, mercadoria que vem do Paraguai sem nota, cigarro eletrônico que coloca já comprovadamente a saúde de um próximo em risco. Então, pessoas que lucram dinheiro até colocando a vida de outros em risco, ele é o verdadeiro muçulmano religioso. E eu que ando de chinelo, bermuda e camiseta ao lado dos pobres, eu que não sou sheik, eu que não sou muçulmano. Então você vê que há uma inversão de valores, né? E eu sempre faço aquela pergunta, se o profeta Mohammed estivesse vivo nos dias de hoje, aonde ele estaria? No palácio lá na Arábia Saudita ou em Dubai? Buscando fazer comércio, turismo e tudo, utilizando de uma fé tão bonita e de uma cultura tão bonita para atrair pessoas que se atraem pela cultura, para arrancar dinheiro delas, ou estaria ali querendo buscar resolver os problemas que o próprio homem criou para ele, que são os problemas sociais. Que se tem fome, por que tem fome? Vamos entender e vamos resolver. Se tem guerra, por que tem guerra? Vamos entender e vamos resolver. É ali que estariam os profetas. Então, hoje eu sigo uma ideologia que eu não me incomodo com exatamente nada do que o homem pensa ou me julga. Eu me incomodo com aquilo que talvez Deus possa pensar de mim, porque o dia que terminar minha vida material, minha vida física, e eu tiver que partir para outro lugar, eu quero partir com a minha consciência tranquila com Deus, porque agradar o homem é impossível. O homem não consegue ajudar o próprio homem, o homem fecha os olhos, vê pessoas com fome, com sede, com frio e não tem o mínimo de empatia, não tem empatia com os animais, não tem empatia com a natureza. A gente vê a natureza respondendo, mesmo assim eles não têm empatia com a natureza, sempre prevalece o dinheiro, o poder, o status e a proteção dos mais ricos e os pobres sempre ficando lá. Então a ideologia do islamismo é sempre estar do lado dos que mais precisam. Pode ser pobre ou pode ser rico, porque o rico pode ter suas necessidades também. Então não é uma discriminação falando o rico é amaldiçoado e o pobre não, mas que os mais afortunados
sirvam de recursos para os menos aventurados, para os menos abonados e para que um complemente o outro, Claro, né? se o menos abonado ficar mais abonado, o que está mais abonado fica mais ainda. Exatamente. É uma questão E além mais- do espiritual, que quando você pensa que você está ajudando um pobre, você mais está sendo ajudado do que você está ajudando. Sem dúvida. Porque o pobre sem comida, ele vai dar um jeito, ele vai sobreviver sem o teu prato de comida e sem a tua ajuda. Mas talvez você não viva sem ele. É perfeito. Porque você precisa dessa empatia. Exatamente. Precisa dessa paz de É uma espírito. construção tua pessoal. Uhum. Então acho que é. Mas só uma última pergunta para a gente encerrar. A questão que você acabou de colocar para mim de vestimenta e de conduta, ela é muito interessante porque nós temos uma imagem de que a mulher é obrigada a, assim como vocês, sheiks, são obrigados a usarem uma roupa específica o tempo todo. Não é assim, então. Não, eu não sou obrigado a nada porque Deus deu livre-arbítrio. Certo. Mas a roupa religiosa que eu estou utilizando, eu só utilizo em cerimônias religiosas ou em ocasiões religiosas que eu considere adequadas para isso. Porque não é uma roupa para desfile de moda. Em países árabes é muito comum 24 horas os sheiks usarem essas roupas, porque eles vivem exclusivamente do dinheiro da religião, através do seminário teológico, e como um compromisso eles utilizam. Eu estou num país que não é muçulmano. Perfeito. E eu preciso ter meu ganha-pão. Então você tem comércio, você tem trabalho, você tem atividade e tudo mais. E além de tudo, é uma roupa que não é adequada para o país onde eu vivo. É uma roupa que lá no Irã todo mundo entenderia eu 24 horas assim. Aqui no Brasil ninguém vai entender eu caminhando 24 horas desse jeito. E não há necessidade de você transformar aquilo que é tua crença em algo de chacota ou de que as pessoas falem, olha, loucura, para que andar 24 horas desse jeito? Então não há necessidade. Agora, o uso do véu para a mulher dentro do islamismo é algo prescrito por Deus, não só no islamismo. Você não vai achar um filme de Jesus e Virgem Maria com a Virgem Maria de mini saia, de decote, de uma blusinha. Ela está sempre com uma paramenta mais recatada. Talvez não como as muçulmanas. Mas se você olhar a vestimenta de freiras e mulheres muçulmanas hoje em dia, você não vai encontrar muita diferença. Então, significa que, independente de quem querer ou não, há uma prescrição de uma vestimenta para a mulher religiosa que demonstra a religiosidade. Então, a roupa dela diz muito sobre ela, sobre a religiosidade que ela tem com Deus. Mas desde que seja pessoal dela com Deus, não dela para o marido, não dela para a família, para o pai, para o filho. Seja dela para Deus. Porque quem tem que aceitar os seus atos, quem tem que aceitar tudo é Deus, não é o homem. Dia do juízo final, prestação de contas, é para Deus. Se eu fizer uma caridade e não tiver no meu coração intencionada para Deus, eu posso fazer caridade a vida inteira. Deus vai falar, você não fez para o homem. Então, o homem já reconheceu que você é uma boa pessoa caridosa, tua recompensa já ficou na terra. Agora, tudo que você faz para Deus espiritualmente, Deus vai falar o quê? Aquilo que é para mim, está aqui tua recompensa, meu filho. Então, o uso do véu, o Irã é um país que obriga a mulher a usar o véu, eu sou contra. Por quê? Porque esse véu tem que ser utilizado para Deus. Então, a mulher tem que usar de coração uma vestimenta religiosa dela para Deus. Fora isso, o governo oprimir. Ela vai falar no dia do juízo final, olha, eu usei, mas porque o governo me obrigou. Além de não, pode ser que ela ganhe recompensa, mas não tem validade nenhuma, é uma opressão que fizeram para ela religiosa. Então, dentro da palavra religião e dentro do ato religioso, não tem espaço para opressão. Tudo aquilo que gera opressão, extremismo, preconceito, discriminação, tudo aquilo que gera fome, miséria e tudo, pode ter certeza que não tem religião sincera enfiada no meio. Tem oportunistas, pessoas mascaradas de religiosas. Muito obrigado, Sheik Rodrigo, pela sua presença. Eu que agradeço imensamente esse diálogo. Muito obrigado.